daquele trabalhinho, né, pessoal? Que aquele trabalho, então, aquele dia na aula eu ainda fiz mais algumas questões. Depois eu fiz, então, aquelas questões que eu achei que eu não tinha explicado para vocês ainda, eu fiz e mandei o desenvolvimento delas lá no grupo, tá? Além disso, então, vocês têm que fazer a entrega, né, dessas questões, vocês têm que passar limpo, enfim, no caderno ou na folha e mandar lá no Google Sala de Aula, certo? Então, quem ainda não fez, quem ainda não finalizou, pessoal, já até, inclusive, acho que já até terminou o prazo, né? Que era até o final do mês, se eu não me engano, até o dia 5 ainda tinha colocado, né? Até hoje. Ah, é até hoje? Ah, show de bola, então. Então, quem ainda não terminou, pode ir terminando. É hoje, tô vendo aqui no primeiro A e no primeiro B. Tá, show de bola, então, Prof, pessoal. essa que tu tá falando é daquela de regra de 3 lá? Isso, essa que eu coloquei lá no começo Ah, bom. da nossa... Ô, prof, Oi, das pode últimas falar. aulas eu não consigo fazer de jeito nenhum, não sei o que eu faço de errado, não dá certo nem agir de jeito nenhum, essa Não desgraça. consegue o quê? As últimas da regra de 13, tipo, a 17, 18, 9 ali. Tá, e daí essas eu não tinha feito. A senhora fecha 17 só mostrando pra nós, se eu não me engano. Não, mas aí, tipo assim, se tem uma ou duas que tu não consegue, daí deixa quieto. Manda igual, não tem problema, tá? Tá bom, tá. Tipo assim, gente, são várias questões. Se uma ou outra vocês não conseguirem, não tem problema, tá? Bem tranquilo. Bom, então agora a gente começa, pessoal, com relação a os conteúdos, né, do primeiro ano efetivamente, tá? Então, até agora a prof estava revisando com vocês, retomando alguns conteúdos que eu considerei conteúdos que vão ser pertinentes para vocês fazerem as coisas agora do primeiro ano, do segundo e do terceiro, tá? E agora, então, a gente vai começar a ver o conteúdo do primeiro ano efetivamente. Então, terminou agora a nossa revisão e agora começa conteúdo novo, tá, pessoal? Eu tinha encaminhado aqui, até eu estou compartilhando a tela com vocês, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tinha encaminhado aqui, pessoal, ó, lá no Google Sala de Aula, então, as atividades que a gente vai realizar no mês de abril, tá? Então, eu vi que teve alguns alunos que já fizeram, inclusive, né? Mas a ideia é para a gente desenvolver essas atividades no decorrer agora do mês, tá? Então, eu vou explicando para vocês as atividades, tá? Vou explicando os conteúdos e daí vocês vão fazendo as atividades, ok, pessoal? Tá? Depois, no final desse mês agora, eu vou, então, organizar um teste para vocês, uma avaliação, referente a esse conteúdo dos conjuntos, né? E também um conteúdo da regra de 3, né? Porcentagem, essa parte da revisão. Então, vai ser feita uma avaliação, tá? Ô, prof, onde é que tá esse livro didático que eu não acho? Já vou comentar com vocês. Ó, já podem se programar, então, pessoal. Eu vou agendar nossa avaliação para o dia 6 de maio, tá? 6 de maio, então, vai ser a nossa avaliação. Como é que vai ser? Eu vou fazendo um formulário, tá? Daí eu vou encaminhar o link para vocês. A gente vai começar ela durante a aula, tá? Daí vocês vão começar a fazer ela durante a aula e tentar terminar. Se não conseguirem terminar, tudo bem. Daí vocês podem terminar no dia 6, mas vai ser dia 6 de maio daí, essa nossa avaliação. Aí eu mando o link para vocês, né? Vocês entram lá e vão respondendo as questões, daí enviam para mim, tá bom? Vai ser assim a nossa avaliação no dia 6, tá? O livro didático, pessoal, então eu vou voltar aqui, ó. Hoje a gente vai começar, então, ver a partir da página 8 até a página 12, tá? Eu vou explicar para vocês, depois vocês podem estar entrando e fazendo, né, as atividades e a revisão do conteúdo. Aqui, ó, dentro de atividades, daí tá aqui, ó, livro didático de matemática. Tá aqui ele, ó. Eu postei ele em PDF, tá, pessoal? Só que o que acontece? Porque vocês ainda, a ideia é que vocês peguem esse livro lá, né, assim que voltar, né, as aulas
as aulas presenciais, até inclusive se alguém de vocês, né, acabar indo na escola por algum motivo ou outro, vocês já podem buscar esses livros, creio eu, né? Não sei, teria que ver com a coordenação daí. Então, a gente começa, ele tá aqui, ó, pessoal, quem tiver como baixar, só que ele é 288 páginas. Então, eu acredito que vocês não vão conseguir baixar ele. Alguns, né, se não tem uma internet muito boa, não consegue baixar. Daí, o que eu vou fazer, então? Por exemplo, aqui, as atividades que eu mandei fazer, né, dessa primeira parte, aí eu pego e encaminho para vocês, eu vou dividir o PDF e vou encaminhar só aquelas páginas do primeiro capítulo, então, para não ficar tão pesado para vocês baixarem, pode ser? Porque eu sei que tem alguns alunos que já conseguiram e tem alguns alunos que não conseguiram, né? Porque é muito pesado para baixar esse arquivo, tá? Mas ele tá aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Ok, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Pessoal, assim, ó, então esse mês de abril a gente vai trabalhar esse capítulo 1 aqui, ó, que é relativo aos conjuntos, tá? Para vocês terem uma ideia, então, a gente ainda tem, para esse ano, tá? A gente tem o capítulo 2 e 3, que vai ser as funções, tá? Depois a gente vai ter o capítulo 4, que vai ser função quadrática. Esse capítulo 5 aqui, que vai ser função exponencial e função logarítmica. A parte de progressões vai ficar para o ano que vem, a gente não vai ver esse ano. Introdução à trigonometria também vai ser para o ano que vem. Tratamento da informação, que é estatística, se der tempo, eu vou fazer com vocês, tá? Se não, não também. Porque eu sei que a questão da aula online e aula presencial é totalmente diferente. E às vezes nem na presencial a gente consegue trabalhar estatística, imagina na online, né? Então, assim, ó, basicamente, vocês vão ver conjuntos agora, depois vocês vão ver funções. As funções, então, vão ser função do primeiro grau, função quadrática, que é a função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Então, esse ano a gente vai ficar trabalhando funções, tá? Então, vamos começar hoje com os conjuntos, tá? Aqui na página 8, certo? Página 8. A página, ela tá sempre aqui no cantinho, ó, pessoal. Para quem não conhece esse livro ainda, a página, ela tá sempre aqui no cantinho. Então, assim, pessoal, eu sei que em algumas escolas vocês já devem ter ouvido falar da parte dos conjuntos, tá? Só que vocês talvez não lembram o que é, tá? Mas com certeza vocês já ouviram falar. Deixa eu abrir o meu livro aqui, tentar abrir ele de outra forma. Vou abrir ele no PDF para ficar melhor. Então, pessoal, conjuntos, tá? É tudo aquilo, tá? Que envolve um grupo de coisas, tá? Que são familiares entre si. Então, por exemplo, assim, um conjunto das letras do nosso alfabeto, o conjunto das nossas vogais, entende? Então, basicamente, isso que é um conjunto de coisas, tá? Ele pode ser representado por um diagrama, que a gente chama. O diagrama são esses círculos aqui, tá, pessoal? São círculos que, ora, eles podem estar unidos, né? Ora, eles podem estar separados. Quando está pintado uma parte, quando não está pintado outra parte, quer dizer que aqui quer dizer que vale tudo, aqui quer dizer que vale uma parte. Então, basicamente, ele pode ser representado pelo diagrama, que são esses círculos aqui, tá? E ele pode ser representado também, pessoal, através do quê? Através... daí a gente coloca, então, os itens dentro dessas chaves, tá? Então, o que é a ideia de conjunto, tá? Por exemplo, aqui tá falando sobre um time de futebol, certo? Um time de alunos que jogam numa determinada escola. Isso é um conjunto, né? Tá?
Então, cada item de um conjunto é chamado de elemento, tá? Então, cada pessoa, cada letra, cada item de um conjunto é chamado de elemento, certo? Então, os conjuntos, eles são representados pelas letras maiúsculas, tá? Então, por exemplo, conjunto do time de vôlei, conjunto das vogais do alfabeto. Então, eu posso chamar como V, né? Sendo V, ó, por exemplo, vogais, né? E aí, dentro das vogais, então, a gente coloca V. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. A gente coloca V igual e daí coloca as letras. Aí elas são colocadas, pessoal, dentro das chaves, certo? E separadas por vírgula, ó. Então, por exemplo, quando eu estou falando das letras das vogais, então, vogais igual a, E, I, O, U, ó. Aqui está a forma de representação. Conjunto dos divisores positivos de 12, né? Então, quais os números que dividem o número 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Não são todos os números, certo? Além disso, a gente utiliza, tá? Uma letra, que é essa letra E aqui, ó, tá? Ela é um símbolo, como se fosse a letra E, mas é um pouquinho diferente. E a gente utiliza ela para dizer que alguma coisa pertence ou não pertence àquele conjunto, tá? Então, se, por exemplo, assim, ó, eu tô falando das vogais, né, pessoal? Se eu disser que eu tenho a letra M de mamãe, ela não é uma vogal, portanto, ela não pertence ao conjunto das vogais. Então, a gente vai escrever desta forma aqui, ó, que o M não pertence às vogais, não pertence ao conjunto V, certo? A mesma coisa que o 10. O 10, ele não é um divisor do 12, certo? Então, eu escrevo que o 12, que o 10 não pertence ao conjunto D, dos divisores de 12, certo? Já o número 6, pessoal, é um divisor de 12. Então, como é que eu falo? Que o 6 pertence ao D, que é o conjunto dos divisores de 12. Nesta situação aqui, o D quer dizer os divisores de 12, né? Tá? Nesse exemplo em específico, ok? Então, além disso, a gente tem esse diagrama que eu já tinha falado para vocês. Ele é chamado de diagrama de Venn, tá? Diagrama de Venn. Então, eu posso... Oi. Esse E cortado ali, que tu mostrou ali, não seria o não existe na matemática? O não existe é o E virado, ao contrário. Não sei se tu lembra. Ele é virado ao contrário daí. Bom. Tá? Esse E com risco, assim, normal, virado para frente, é o não pertence. O não existe daquele outro E. O E virado, né, ele fica de costas, assim, digamos, né, com risco, lembra? Sim. Tá? Então, o E com risco, assim, a gente utiliza para dizer que não pertence, tá? E normal, sem o risco, é porque pertence, tá? Então, eu pertence e o não pertence. Então, além disso, a gente tem o diagrama, como eu estava falando, o diagrama de Venn, tá? Então, é esse círculo, a gente coloca, então, os elementos que pertencem a este círculo, com um pontinho na frente e cada letra, né, no caso aqui das vogais, ou se for os números, a gente coloca o pontinho e os números, ó, pessoal, tá? Bom, dentro do conjunto das vogais, então, a gente tem 5 elementos, né? Então, a gente pode escrever que o número, tá? O número de elementos, o número de vogais, são 5, ó. A quantidade de elementos do conjunto V é igual a 5. Então, N de V, ou seja, números de elementos do conjunto das vogais, 5. Neste outro exemplo aqui... Mas por que ali, tipo, bota num bota número e em outro não? Tipo, um tem o 12 e outro não. Como assim? Tipo, que nem ali no D vai número e no outro só vai letra. Não, ó. Aqui, ó. Aqui é o conjunto das vogais. No das vogais vai as vogais. E pode ver, ó, do ladinho aqui, ó, tem do diagrama dos divisores, ó. Daí vai os números.
vai dentro do círculo aqui conforme o tipo de conjunto. Se for um conjunto de letras, vai as letras. Se for um conjunto de números, vai os números daí. Não sei se era isso que tu Tá, estava mas daí perguntando. como é que eu vou saber que tem que colocar número quando colocar letra? Porque daí ele vai perguntar, pedir para te representar um determinado conjunto, né? Ele vai dizer assim, por exemplo, represente o conjunto das vogais da palavra escola, certo? Qual que é o conjunto das vogais da palavra escola? Então, tu vai colocar V igual. Quais são as vogais da palavra escola? E, o O e o A, né? Agora, Sim, mas se no caso pedir de número, como é que eu faria? daí, então, tu tem que ver que tipo de números que tu vai colocar ali dentro. No caso, esse exemplo aqui era dos divisores, né? Mas ele pode colocar assim para ti, ó. Represente o conjunto dos números naturais até o 10. Então, qual é o conjunto dos números naturais? Os números 0, 1, 2, até o 10, entende? Daí tu vai colocando ali quais números que ele pediu, tá? Profe, Se às vezes... Oi. esses conjuntos sempre eles têm que ter 5 elementos ou tanto faz? Não, não. O número de elementos, ele é indiferente. Pode ser que vai ter 3, pode ser que vai ter só um, né? Pode ser que não vai ter nenhum, pode ser que vai ter 10, pode ser que vai ter infinitos elementos. Depois, quando eu explicar os conjuntos numéricos para vocês, vocês vão ver que eles têm infinitos elementos, tá? Então, aí tem um jeito de representar quando é infinito. Quando é infinito, a gente bota as reticências, que é os 3 pontinhos no final. Quer dizer que aquele conjunto continua, tá? Que ele não termina ali. E tem conjuntos, por exemplo, que vocês vão ver que não vai ter nenhum elemento. Daí a gente chama de conjunto vazio, tá? Conjunto vazio. E quando tem um elemento só, daí a gente vai chamar de conjunto unitário, tá? Vocês já estão me fazendo perguntas que é lá da frente, que eu ia falar, mas bem tranquilo. Aqui, pessoal, é um outro jeito de representação. Então, olha só, tem esse jeito aqui que eu mostrei, escrevendo todos os elementos dentro das chaves. Tem esse jeito aqui de representar, que é através de um diagrama, ó, de um diagrama. E tem esse outro jeito aqui que a gente utiliza como se fossem uns códigos, sabe, para representar. Daí a gente não escreve nem os elementos e a gente escreve de uma forma mais simbólica, uma forma mais matemática, digamos assim, ó. Então, por exemplo, eu quero escrever o conjunto das vogais do alfabeto, tá? Então, ao invés de eu escrever quais são as vogais, ao invés de eu escrever em forma de um diagrama, eu também posso escrever assim, ó, que X... Ou seja, X vai ser um elemento qualquer elemento. Então, X pertence a X. Quer dizer, X tal que X. Então, esse risco aqui, ó, reto, assim, ó, quer dizer tal que, certo? Tal que. Então, X, tal que X é a vogal do alfabeto. Então, esse é um outro jeito de representar. Aqui eu tenho dos divisores, ó. X tal que X é um número divisor positivo de 12. Então, esse é um outro jeito, uma terceira forma de representar os conjuntos, tá? Então, esse jeito aqui, ó, a gente não escreve os elementos, a gente escreve o que é. Então, é vogal do alfabeto, é divisor positivo de 12, certo? Se está pedindo para escrever os elementos num diagrama, vocês vão representar desse jeito aqui. Se está pedindo para vocês escreverem os elementos por extenso, listar os elementos, digamos assim, aí vocês vão colocar assim como está aqui em cima, tá? E se está pedindo para vocês representarem, né, através de uma lei de formação, que a gente chama, daí já escreve desse outro jeito aqui, ó, lei de formação, a lei que forma aquele determinado conjunto. Tá, pessoal? Ok? Mas como é que a gente vai saber essa lei de formação? Geralmente ele diz aqui em cima, ó, quer ver? Ó, conjunto dos divisores positivos de 12. Aí tu vai escrever x tal que x, né? X tal que x é um número divisor positivo de 12. X tal que x
é vogal do alfabeto. Aqui estava falando que é o conjunto das vogais do alfabeto. Então, x tal que x é vogal do alfabeto. X tal que x é divisor positivo de 12. Então, ele geralmente já vai te dar a lei de formação, entende? Profe, mas como é que eu vou saber os conjuntos positivos? Eu não me lembro disso aí. O positivo é os números que não vai ter negativo, entende? Não vai ter o sinalzinho de menos na frente. Porque, na realidade, o 12, né? Lembram que a gente tem os números positivos e os negativos, né? Lógico que os negativos também são divisores de 12, mas neste caso, ele não está pedindo os negativos também, ele está só pedindo os positivos, tá? Sim, mas eu não me lembro. Tu podia me dar uma explicação rapidinho como é que é os positivos e os negativos? Isso aqui dos conjuntos numéricos, daí para explicar para vocês quais são os positivos, os negativos, os racionais, os reais, isso depois a gente vai ver. Depois dessa parte aqui eu vou explicar os conjuntos numéricos daí. Daí eu vou retomar tudo isso com vocês. Daí isso que tu tá me pedindo, a prof vai falar, tá? Mas os negativos tu representa com um sinalzinho de menos na frente, né? Entendeu? Tipo, se tu tem, por exemplo, o 12, qual que é o negativo? 12 é positivo, menos 12 é negativo. Não sei se é isso que tu tá me pedindo. Mais ou menos eu entendi. Mas a gente vai falar depois dos conjuntos numéricos, tá? Fica Tá, tranquilo. beleza. A gente vai retomar isso aí também. Tá, deixa eu continuar aqui, então. Aí, além disso, então, pessoal, a gente tem os subconjuntos. O que é os subconjuntos, tá? Subconjuntos, então, por exemplo, assim, ó, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, certo? Um subconjunto é uma parte do meu conjunto grandão. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho o conjunto B aqui, ó, que é formado pelos números 1, 2, 4, 5, 7 e 9. Esse é o conjunto grandão, digamos assim, né? Daí eu tenho o subconjunto, que é o 2, o 5 e o 7. Olhem só, o 2, ele tá aqui no conjunto do B? Tá. O 5 tá? Sim. O 7 está? Também está. Então, a gente pode dizer que o A é um subconjunto de B? Pode dizer que sim. Então, toda vez que um conjunto tem os mesmos elementos, um conjunto pequeno tem os mesmos elementos de um conjunto grande, a gente fala que ele é um subconjunto, certo? Um subconjunto. Então, ele pode ser representado assim, ou pode ser representado desta forma aqui, ó, pessoal. O conjunto menor está encaixado dentro do conjunto maior, ó. O conjunto maior é quem? É o B, né? Que vai ter, o B, ele vai estar, então, englobado o 1. Esses elementos aqui também são parte de B, ó, 2, 5 e 7. E depois o 4 e o 9, tá, pessoal? Então, ó, esse círculo aqui, ó, ao redor do B, representa todos os elementos do B. E aqui o conjunto, como ele está só ao redor de A, esse círculo, então significa que para o A pertence só o 2, o 5 e o 7. E para o B pertence tudo. Além do 2, 5 e o 7, também pertence o 1, o 4 e o 9. Tá, pessoal? Então, como é que eu represento um conjunto dentro de outro conjunto? Eu escrevo o conjunto menor dentro do conjunto maior e eu coloco ao redor do círculo, né, ó, é como se fosse um limite isso aqui, né, pessoal? Tá? É como se a gente fosse pensar lá na piscina, lembram? Que tem a piscina dos menorzinhos e dos grandes, né? Ela tem um limite aqui, ó. Então, dentro do limite da piscina dos pequenininhos, só vai ficar os pequenininhos, né? Eles não podem ir na piscina dos grandes, né? Só que, na realidade, eles estão dentro da piscina dos grandes igual, mas eles estão no limite deles lá, tá? E aí, pessoal, vocês viram que tem um retângulo aqui ao redor que diz U, ó. O que quer dizer U, ó? É o conjunto universo. É o conjunto ao qual pertence todos os elementos da situação em que estamos considerando, né? E indicamos por U, tá? Então, o conjunto universo vai entrar o conjunto B e o conjunto A ao mesmo tempo. Conjunto unitário, então, que é o que vocês estavam me pedindo, é um conjunto que possui um único elemento.
E o conjunto vazio, pessoal, é um conjunto que não possui nenhum elemento. Como é que eu represento um conjunto vazio? Eu represento por esse zero aqui com risco, ó, ou eu represento pelas chaves. Eu não posso representar um conjunto vazio colocando esse vazio dentro das chaves, tá? Então, ou eu só escrevo assim, com o zero com o risco, ou eu abro chaves e fecho chaves e não coloco nada dentro. Isso é um conjunto vazio. Quando que a gente vai ter um conjunto vazio? Vocês já devem ter visto isso aqui, ó. Quando vocês estavam fazendo lá a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? E aí vocês não achavam um resultado para aquela conta. Lembram quando a raiz dava negativa? Daí vocês não continuavam a conta, né? Quando vocês aprenderam a fórmula de Bhaskara na 9ª série, lembram? Nós Daí, não às aprendemos vezes, isso, prof. Ninguém aprendeu a fórmula de Bhaskara? Sim, prof, aprendemos sim. Eu não Eu aprendi. aprendi, prof. Na nossa Tá. escola, não. Tá, então, por exemplo, assim, ó, a fórmula de Bhaskara eu vou ensinar para vocês depois, porque a gente vai precisar para fazer as equações do 2º grau, tá? Mas a fórmula de Bhaskara, basicamente, ela vai ter uma raiz quadrada e às vezes acontece que dentro da raiz quadrada fica negativo, tá? Então, não existe raiz quadrada de número negativo, por isso a gente para de fazer a conta, daí é porque não tem solução aquele cálculo. Aí, quando não tem solução, a gente escreve assim, que a solução, ou seja, a gente escreve S, né? Deixa eu colocar aqui. A gente escreve S é igual a vazio, ou S é assim, ó. A solução é assim, ó, tá? Isso que quer dizer um conjunto vazio, tá, pessoal? Só um Eu pouquinho. sabia, professor, de colocar o da abrir chaves e deixar vazio dentro. O outro não sabia. Não? Deixa só um pouquinho que tem alguém pedindo para entrar. Aí. Então, ele tem essas duas opções, tá, pessoal? Ele tem essa opção também de colocar esse zero aqui com esse risco. Isso significa vazio. Então, aqui não tem solução, tá? Então, conjunto vazio pode ser representado assim ou pode ser representado assim. Agora, eu nunca posso fazer isso aqui, ó, pessoal, colocar chaves e colocar o vazio aqui dentro. Isso não existe, tá? Esse tipo de representação aqui não pode, tá? Isso aqui, nem pensar, tá? Ou é assim, tá? E isso acontece bastante do pessoal se confundir e colocar o vazio dentro das chaves, tá? Ok. Que mais? Então, até agora, o que a gente estava vendo, ó? A gente estava vendo o símbolozinho do pertence e do não pertence, né, pessoal? Então, olha só. A gente tem o pertence, que ele é representado por essa letra aqui, ó. Esse E, assim. Isso aqui é o pertence, né? Então, por exemplo, se eu estou falando das letras das vogais, né? Do conjunto das vogais. Então, quais são os elementos do conjunto das vogais? A, opa, eu já ia botar B. A, E, I, O e U. Então, ó, representei aqui, através das chaves, as vogais. Aí eu pergunto para vocês, o A, com relação ao conjunto das vogais, ele pertence ou ele não pertence? Daí eu escrevo assim, ó, pertence. Agora, o B, com relação ao conjunto das vogais, ele pertence ou ele não pertence? Ele não pertence. Daí, o que eu faço? Eu faço um risco assim, ó, tá? Então, isso quer dizer o pertence ou não pertence? Um elemento em relação a um conjunto, certo? Nesse caso, o conjunto das vogais, ok? Agora, quando eu estou falando, então, a gente tem o pertence aqui e o não pertence. Não pertence. Tá? E agora, pessoal, a gente estava falando recém de subconjuntos. Então, os subconjuntos, por exemplo, eu tenho o conjunto A, que ele tem os elementos 2, 5 e 9, tá? E eu tenho o conjunto B, que ele vai ter os elementos 2, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, pessoal, qual dos dois é o conjunto maior, o A ou o B? O B. O B é o maior, né? Tá. Então, agora eu vou falar com vocês em relação a um conjunto,
O A em relação ao conjunto B e o B em relação ao conjunto A. Diferente do que a gente tinha recém, que a gente utilizava o pertence e o não pertence para representar, os conjuntos a gente utiliza o contém, a gente utiliza o não contém, o está contido e o não está contido, tá? Então, aqui, ó, que nem tava falando aqui no livro, ó. O está contido e o contém. Então, vamos lá, ó. O C, ele é o quê? O C é o está contido. Ó, então, está contido. O C virado é o contém. Tá? É o contém. O C com risco não está contido. E esse C com risco aqui é não contém. Tá? Tá. Quando que a gente vai utilizar isso aqui, então? Eu vou explicar para vocês, tá? Vou escrever mais um exemplo aqui de conjunto, tá? Para vocês também. Tá. Vou dar mais um outro. Tá. Olha só o que eu tenho aqui, então. Eu tenho o A em relação a B, o B em relação a A. Aí eu vou fazer o C em relação ao D, o C em relação ao A, o C em relação ao B. Tá. E depois o D em relação ao B. Ó, pessoal, então, quando a gente está falando de conjunto em relação a outro conjunto, a gente não utiliza o pertence ou não pertence, a gente utiliza esses símbolos aqui, tá? Então, por exemplo, assim, ó, o C, ó, C está contido. O C virado contém. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o A, ele está dentro do conjunto B? Ele está dentro aqui, pessoal, ou não? O A. Sim, sim. Então, Sim. ele está contido em B, certo? Ele está contido em B. Agora, o B, se a gente for falar com relação a estar contido, ele está contido? Não. Ele não está contido em A, ó. Não está todo o B dentro do A. Mas ele contém o conjunto A dentro dele, certo? Então, pessoal, para vocês não terem que decorar se é está contido ou contém, vocês vão utilizar, sabe o quê? Lembram do sinal do maior e do menor? Maior e menor? Sim, A boquinha ficava virada sempre para quem? menor. A boquinha aberta. Por Maior. exemplo, Maior. o 9 é maior que o 5, né? Então, a boca aberta fica virada para o maior, né? A mesma coisa que os conjuntos, ó, pessoal. Para quem que a boquinha está aberta? Para quem que ela está virada? Para o B. O B é o maior conjunto? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Então, ó, então, para vocês não ficarem decorando o que é está contido, o que é contém, vocês vão sempre pensar assim, ó, a boquinha fica aberta para o maior conjunto. Se caso todos os elementos estão ali dentro, então a boquinha vai ficar aberta para o maior conjunto. Entenderam? Agora eu entendi. Sim, Ó, sim. aí fica mais fácil, ó, bota a boquinha aberta para o maior conjunto. Agora, com relação aqui a esses outros conjuntos que a prof deu de exemplo para vocês, ó, o C, ele tá dentro do conjunto D, ó, 1, 4 e 3. Nada a ver, né? Não tá. Não. Até, na verdade, aqui, eu não posso colocar o 3 aqui, eu vou colocar outro número, porque ele tem que ser em ordem. Vou colocar o 5 aqui. Então, pessoal, ó, C não Travou está muito dentro... para mim, pelo menos. Para os demais também tá travado ou não? Pra mim Pra mim também. é normal, sim. Não, normal. Tá. Então, pessoal, o conjunto C está dentro do D? Não, né? Então, ó, eu vou colocar a boquinha virada para o maior conjunto, porém eu vou riscar, porque não está.
Agora, o C com relação ao A. Ó, o C e o A, eles têm o mesmo tamanho. Então, indiferente para quem eu vou colocar a boquinha aberta, né? Porque, de qualquer forma, ele não está. Ele não está, né? Ele não está contido e ele Os não números contém. tem que bater um de cima para saber se não contém, tipo, de É, cima ele tem tem que ser que meio ter, ele tem que ter exatamente esses números do menor conjunto, todos eles têm que estar dentro do maior conjunto. E se tiver, que nem ali no B, tiver quase o B e o A Quase, ali, né? Quase. Daí daí não é. seria só contém. Não, daí não é. É igual a não estar. Entendeu? Eu preciso pelo Se menos ele um não tá, número, se se pelo tiver. menos Aí um eu número consigo. não tiver, um que seja, já não é. Entendeu? Ele já não é um subconjunto. Que nem aqui, eu coloquei o exemplo para vocês, ó. O D com relação ao B, ó. O D tem o 2, que tem no B. O 6 também tem. O 9 também tem. Mas o 10 não. Não tem. Então, o D não está contido em B. Mesmo que seja só um elemento. Tá bom? O primeiro Não que tá. pede é o dominante, é o que tem que ter todos, no caso. Por exemplo, ó, se é o menor com relação ao maior, porque o D é o menor, né? Tu vai colocar a boquinha virada para o maior. Aí tu decide se tu vai riscar ou não. Então, sempre colocam a boquinha virada para o maior conjunto, e aí vocês decidem se vão deixar ela com o risco ou sem, tá? No caso aqui, o C e o B, ó. O B é o maior conjunto, vou botar a boquinha virada para ele. Agora, o C tá dentro do B, não tem nenhum elemento do C dentro do B, então também não está contido. Tá, Ok? entendi. Agora eu Prof, entendi. tipo, o C é o menor, no caso. E o B é o O C é o dominante, menor. mas Isso, o C não tem nenhum número isso. que é Dentro do igual ao B. do B. Daí coloca o Isso. C com risco, pro maior com Isso risco. aí. Uhum. E Tem aí, os Então, 5, mas tem que ter todos, não tem que interessa ter quando botar tem todos. todos, coloca o C virado pro maior, mas sem o risco. Isso aí. Exatamente, Tá. pessoal. Bem isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, então. Quando tem todos, daí bota o risco. E quando não tem todos, daí só bota o C. Isso aí. Exatamente, tá? Ok? Deixa eu ver uma coisa. Essa partezinha aqui, ó, da Carteira Nacional da Habilitação, vocês podem dar uma lida, tá? Isso aqui eu não vou falar com vocês. E aqui agora vocês então já podem fazer as atividades dessa página, tentar fazer, né, pessoal, as atividades dessa página aqui, ó, tá? Essa Que é a página vai estar, página prof, essas a atividades vão 13. estar no Classroom? Qual página é essa? Sim, a 13. Então, Quer ver, ó? Deixa eu mostrar rapidinho que eu tenho que liberar aqui para o colega falar com vocês, tá? Olha só. Google Sala de Aula, tá? Daí aqui tá a rotina dessa nossa primeira semana, ó. Quer ver? Ó, tá aqui, ó, dentro. Isso vocês vão fazer no caderno, tá, turma? Vocês não precisam me mandar agora. Vocês façam no caderno, vão fazendo. Depois, no final do mês, daí vocês vão me mandar essas atividades, tá? Prof, Vão para mim não mandar foto. aparece o livro. Que nem eu falei no começo da aula, eu vou salvar, ó, atividade 1, ó, pessoal. Então, a gente já fez a explicação, já fez a leitura, e agora eu quero que vocês façam as atividades da página 13, a 1, a 2 e a 6, ó. Então, vocês têm que agora pegar, ó, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão ler da 8 até a 12, vão anotar principalmente essas informações aqui, ó, sobre pertence, não pertence, esse tipo de coisa, contém, está contido, anotem, façam essas anotações, escrevam lá o título de conjuntos, e aí depois façam essas atividades aqui da página 13, tá? As que a prof colocou coloca ali. ali no quadro pra gente tirar um print. Uhum. Anotar. Tu vai postar esse quadro, prof? Eu vou postar. Uhum. Eu vou postar Tá lá bom. na sala de aula, daí se vocês quiserem, eu vou fazer tipo um resuminho, tá, pessoal? E aí eu vou postar lá também, Vai daí um se vocês pouco pra quiserem, baixo pra mim tirar mais um tá, print. se vocês quiserem copiar do resumo daí, tá? É melhor, eu acho, que copiar da senhora. Uhum. Ok? Entendido, turma? Daí eu vou pegar agora, pessoal, eu vou separar o PDF, vou salvar só essas páginas aqui dessa primeira semana para vocês, para quem não conseguiu baixar o livro. E aí eu mando no grupo também, tá bem, meus amores? Tá bom. Tá, ok. Então, para essa semana, atividade 1, tá?
Ok, turma. Agora eu vou liberar, então, para o Matheus, que o Matheus queria falar. Todos colocaram o nome no chat? Sim. Sim. Tá. Pode falar daí, Matheus. Oi, João. O livro não tá aparecendo. Fala mais alto, não tô ouvindo. Ele disse que o livro não tá aparecendo para ele. Eu vou mandar, João. Vou mandar. Vou mandar só essas páginas A primeiras senhora aqui. não pode mandar essas fotos no grupo? Vou mandar. É melhor daí. Pode ser em PDF daí, em vez de ser foto? Pode ser? Então tá. É a tua palavra, Matheus. Quer falar? Profe, eu tenho Então, primeiramente, bom dia, né, o livro gurizada? didático baixado. Se quer que eu mando no grupo, fica mais Eu mando. fácil. Pode deixar, Eduardo. Pode deixar. Eu vou mandar só essas Bom, páginas, senão tá? eu ia mandar. Tá. Não, eu Pode ia mandar falar, o livro Matheus. inteiro para quem quisesse se baixar por ali, daí se não conseguir. Tá. Pode ser, então. Então, Pode primeiramente, passar. bom dia, gurizada. Ó, eu quero que o Gustavo Muriel e o João Lorega dão uma mão pros guri, porque eles estavam juntos ontem na reunião, né? Que foi uma reunião até que foi bem demorada para chegar num consenso do assunto do bullying, gurizada. Nós temos que fazer um trabalho, cada turma ficou responsável por uma estrofe de um poema sobre o bullying, e um dos representantes vai ler essa estrofe do poema, e o outro representante, junto com a turma, vai escrever uma frase, todo mundo vai ajudar, no caso, vai escrever uma frase sobre o bullying. E as melhores frases vão ser apresentadas mais tarde. E não vai era mais ser fácil. Vai ser tipo Pode falar. uma gravação do Meet. Eles vão, que nem nós vamos apresentar, vocês vão, tipo, a turma vai fazer a frase, e daí tem gente que não sobrou parte do poema para ler, porque as profs separaram o poema para cada representante, e tem uns representantes de algumas turmas que ficaram sem. Aí eles decidiram fazer essa frase para os que ficaram sem. Aí, tipo, a turma vai fazer, daí eles vão escolher as melhores, e daí vamos entrar numa reunião do Meet, eles vão gravar e vão disponibilizar para vocês verem também. E relembrando saber. pra gurizada do primeiro A, quem não tá no grupo dos PA, hoje às 11 vai ser feito um link no Google Meet pra gente discutir sobre essa frase. Bom, acho que era isso, prof. Tá, então vocês entenderam direitinho o que tem para fazer, pessoal? Como é que vai ser feita essa separação? É líder? Para não ter, digamos, confusão, peço que os alunos do primeiro B entrem em contato com o Gustavo Muriel, e os do A podem entrar em contato comigo e com o João Lorega. Para não ter essa mistura, para não ficar perdido. Show de bola. Não sei se o primeiro agora B vai tem cair. mais um representante. Tem o João também, o João Pomer. Tá, então daí o pessoal do primeiro B entrar em contato com esses dois. E o do primeiro A pode entrar em contato comigo e com o Lorega. Já escolheram os líderes da turma? Sim. Desculpa, os conselheiros, quer dizer? Da parte dos professores? É. É nosso? Não. Não, de professor não, mas de aluno. Professor não. Professor não. Ah, tá. Uhum. Profe, como é que vai funcionar para escolher os representantes, os professores? Não faço ideia. Por isso que eu perguntei, porque geralmente eu queria saber. isso era feito na minha escola, na sala, uma votação com os professores. No quadro, né? Então, alunos. botar os quadrinhos. Assim, ó, na pra outra nós, escola cada um que eu dou escrevia um aula, papelzinho com o nome do professor que queria. na outra escola que eu dou aula, a gente fez por formulário. Eles criaram um formulário com todos os professores daquela turma, e aí mandaram o link para os alunos. Aí os alunos clicaram no formulário e escolheram o professor, entende? Foi assim que foi feito na outra turma na outra escola que eu trabalho. Eu acredito Profe, mas será que vai ser o do técnico junto com o normal? Daí, com o ensino médio? Uhum. Eles também? Oi? Eles também são professor? Sim, todos, aham.
Ano passado, na outra escola, o Raí, o Pedro Reicher, tudo queriam pegar o professor de educação física. Sempre o professor de Mas educação não é bom física, professor né? de Por educação favor. física. Ele Sempre geralmente assim tem com só um professor. período. Pois é, nós tinha, é que depende a escola, teve um ano que nós tinha 3 períodos de educação física por semana, daí era massa. Ah, daí quem sabe dá pegar, né? Porque se só tem um período, o professor não tem muito tempo e Não é nem por isso, porque qualquer coisinha que acontecia, sabe, daí ele também, perdia e metade ele da não... aula para falar com a gente, daí nós descia pro ginásio, aí chegava lá, a outra metade da aula era só alongando. Ah, você tá louco, né? Daí você foi educação física, né? Aí você foi, né? Na escola nós costumávamos pegar professor os de Pedro. matemática ou português. Aham. Só para perder aula, né? O Gabriel Almeida falou Tchau, o pessoal. tempo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. pra sair, Tchau, prof. Até semana que vem, tá? Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau.